Olá, boa tarde, terceiros anos. Primeiro dizer que é uma satisfação poder estar aqui falando para vocês hoje, dizer que estou com saudade das turmas, que estou torcendo que tudo isso passe logo para a gente se encontrar fisicamente, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos falando por aqui. Essa é a nossa primeira videoaula, com algumas turmas a gente já concluiu a revisão, então quero pedir desde já para vocês que estudem todos os conteúdos que a gente revisou na sala, porque a nossa avaliação já está pronta, nossa avaliação semanal, e a gente vai fazer quando retornar a nossa avaliaçãozinha semanal que estava prevista, que ainda não ocorreu. Mas hoje, né, com algumas turmas a gente já concluiu a revisão, e com algumas a gente antecipou e até começou, né, a trabalhar o primeiro conteúdo do terceiro ano, que foram as revoltas do período regencial, ou seja, os conflitos sociais que ocorreram durante o regime imperial no Brasil. E algumas turmas apresentaram um trabalho de pesquisa já, então hoje eu vou falar de uma só. Como a gente não tem uma data prevista para retorno, e aqui é um meio que vocês não vão estar perto de mim para estarem perguntando, mas podem perguntar no grupo, né? Então eu vou falar de cada uma das revoltas, uma de cada vez, né? Com calma, com tranquilidade, para a gente não se atropelar e não se perder no meio do caminho. Então hoje nós vamos falar sobre a cabanagem, né? Que nada mais foi, em linhas gerais, do que crise econômica e insatisfação popular que existiram aqui no Brasil, que existiu no Brasil no período imperial, né? No momento do Brasil Império. A história do Brasil ela foi dividida em vários períodos. E aí eu vou transportar vocês agora lá para aquele momento do Brasil Império. Aqui no Brasil aconteceram vários movimentos, mas o que nós vamos nos atentar hoje vai ser para a cabanagem. A cabanagem aconteceu de 1835 a 1840 na província do Grão-Pará, né? Que hoje é o estado do Pará. E ela foi uma revolta, não foi uma revolução, porque nós falamos nas aulas anteriores, até expliquei para vocês que uma revolução é quando ocorre mudança nas bases da sociedade, quando muda todo um sistema de produção, e naquele momento foi só uma revolta, que por sinal foi controlada pelas tropas imperiais, né? Dizimou 30% da população do Pará, uma média de 40 mil mortos foi o resultado da cabanagem na província do Grão-Pará. A nossa história ela é lavada com sangue, é uma história triste realmente, e que nos envergonha, né? A cabanagem ela foi uma revolta que teve caráter popular, e quem estava à frente, os componentes que estavam à frente do movimento, eram negros, índios e mestiços, né? E a origem do nome cabanagem é porque a maioria desses negros, índios e mestiços que estavam lutando contra as tropas imperiais e contra o poderio do regime daquele momento, eles moravam em cabanas, né? Então, por conta disso, ficou conhecida como cabanagem. Falando sobre as causas, né? As principais causas, por que eles de repente se levantaram, né, para criar uma situação contra a coroa portuguesa, né? A insatisfação foi o principal ponto, insatisfação com as autoridades nomeadas pelo poder central para ficarem aqui mandando em nome do rei, né? Eles exigiam também reformas e a expansão e a expulsão dos portugueses das terras brasileiras. A situação naquele momento da população era bem difícil e nós podemos dizer que era de extrema miséria da população. A princípio eles obtiveram até êxito, né? Porque no começo os cabanos tinham apoio dos fazendeiros, que queriam mandar livremente no Pará e exportar sem barreiras. Então eles se aliaram aos cabanos e eles tiveram o apoio dos fazendeiros. Só que isso somente a princípio. Os cabanos eles queriam acabar com a escravidão e queriam distribuir terras para o povo e matar os exploradores, e foi exatamente isso que eles tentaram fazer. O primeiro líder dos cabanos, né, porque não foi só um, foi o Padre Batista de Campos. Eles conseguiram nesse momento, com o Padre Batista de Campos, ocupar a capital do Pará, né, que naquele momento era a província do Grão-Pará, eles conseguiram ocupar a capital. Eles mataram o presidente naquele momento, que era o Bernardo Lobo de Souza. Eles conseguiram, de certa forma, alcançar o seu objetivo
mas não conseguiram o poder como eles queriam, né? O isolamento da província, porque isso ocorreu através das tropas imperiais, deu uma epidemia. Eles ficaram isolados, aglomerados, né? A província foi totalmente isolada pelas tropas imperiais, então teve uma epidemia. Aconteceu uma epidemia naquele momento, que ficou conhecido como epidemia da bexiga, né? E eles ficaram doentes, então eles estavam enfraquecidos fisicamente. E porque estavam enfraquecidos, esses revoltosos então não tiveram condições de resistir às tropas imperiais, né? E se tornaram presas fáceis, né? A gente pode falar dessa forma, contra a esquadra imperial. A rendição definitiva desse levante, desse motim, se deu em 1840, quando as tropas imperiais marcharam em direção à província do Grão-Pará e exterminaram aproximadamente 40.000 pessoas. Essa é parte da nossa história e é só uma das revoltas que nós vamos estar vendo ao longo das nossas aulas. Muito obrigada e na próxima aula a gente coloca a atividade para que vocês estejam fazendo sobre a cabanagem, né? A gente já fez um trabalhinho de pesquisa e o espaço está aberto, podem fazer perguntas aqui no grupo mesmo do WhatsApp. Obrigada e foi uma satisfação.